gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Mucugê. Meu nome é Beatriz. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje, nesse episódio, nós estaremos visando o mês do Outubro Rosa, que é o mês de prevenção contra o câncer de mama. Por causa disso, trouxemos uma convidada chamada Daniele Afonso. Oi, gente, tudo bem? E ela vai estar esclarecendo algumas dúvidas que nós e também vocês aí de casa podem ter sobre o tema e sobre esse mês. Então, nesse episódio, nós vamos estar esclarecendo alguns temas. E aí, Daniele, tudo bom? Tudo bem. E com você? A gente tá A bem. gente tá ótimo. Bom, pra começar, eu acho importante a gente falar, né, quais são os principais fatores de risco pro câncer de mama. Bom, nós temos os fatores mais conhecidos, né? Que são de forma hereditária. Se você tem uma mãe, avó que já teve câncer de mama, também é um fator de risco, né? Sedentarismo também é um fator de risco. O consumo de bebida alcoólica excessiva também é um fator de risco. Uso hormonal por muito tempo, né? Também é um fator de risco. São esses um dos principais fatores de risco. E os primeiros sinais, sintomas que o pessoal de casa e também nós mesmos podemos notar nos nossos corpos para poder nos prevenir. Certo. Eu acho importante a gente falar que a gente precisa conhecer o nosso corpo, certo? A gente precisa, quando a gente nota algo de errado, a gente precisa entender o que é normal no nosso corpo. Então a gente olha para ver se tem algum caroço, nem que seja um mínimo caroço no seio, você tá com a mama um pouco mais rígida, o mamilo tá invertido, é uma coisa que nunca aconteceu, é uma coisa que você não tem, tá ali, você precisa investigar, entende? E também ter qualquer nódulozinho no seio também é algo que, por mais que você já tenha nascido com aquilo, você precisa investigar de qualquer forma, né? Sim. É um dos principais sintomas, às vezes você não sente nada, mas o seu corpo ele reage de uma forma e a gente precisa estar atento a como o nosso corpo reage. Eu acho interessante o que você falou do fator da bebida alcoólica, Sim. Poder ser um dos fatores para o câncer de mama, porque a nossa geração está muito acostumada com isso. Então, é interessante a gente colocar em pauta coisas que hoje em dia a geração atual acha mais normal de se fazer. Sim. E colocar isso como um risco também. Porque às vezes as pessoas só veem o risco, tipo, eu vou beber e parar, mas não. A bebida vai estar ocasionando várias outras doenças. Além do sedentarismo, né? Isso. Que depois da pandemia deixou muito evidente. Muita gente não quis voltar a fazer exercício físico, não faz nem academia, nem nenhum tipo de esporte, fica só em casa e, tipo, é importante que as pessoas saibam que isso pode evidenciar, sim, possíveis problemas, não só a obesidade, os que são mais conhecidos. A gente precisa entender que a gente precisa movimentar o nosso corpo, certo? A prática de atividade física, ela ajuda também além de movimentar o nosso corpo, a equilibrar os nossos hormônios também, né? A gente precisa estar ativo de qualquer forma. Não sei se você já viu alguns tipos de vídeo de pessoas que estão com câncer de mama, ou seja, qual tipo de câncer, elas estão ali fazendo atividade física para movimentar o corpo, né? Trazer um equilíbrio hormonal também. Isso também é muito importante. E nada em excesso, principalmente o álcool, ele não é bom, né? Então a gente também tem que ter esse equilíbrio. A gente precisa saber equilibrar as coisas, com certeza. E você acha que, tipo assim, com essa nossa geração, que agora tá começando a beber muito mais cedo do que deveria, né? Que a gente até sabe que ainda existem adolescentes que bebem mais cedo do que a idade normal. Você acha que isso, além, lógico, da questão do vício, mas isso pode, tipo assim, influenciar muito na questão de desenvolver esse tipo de câncer? Além de desenvolver câncer, gente, pode desenvolver qualquer outro tipo de doença, né? Que nem eu falei, tudo em excesso faz mal. Então a gente tem que saber dosar, né? Às vezes a gente tá ali numa roda de amigos e crente que tá abafando, né? Que todo mundo tá bebendo, vamos beber também. Só que não é por aí que anda, né? A gente tem que entender que o que a gente faz hoje traz consequências futuras, né? A gente não só vive, vou viver como se não houvesse amanhã. O amanhã, ele vai existir. E a gente precisa entender as consequências disso, entendeu? Uhum. E existe alguma faixa etária, tipo, mais vulnerável para quesito câncer de mama, né? Certo. A faixa etária mais vulnerável é de mulheres acima de 40 anos, tá? Mas normalmente ali de mulheres de 50 a 69 anos são mais propícias. Mas isso não significa também que mulheres de outras faixas etárias não venham correr risco, né? A gente precisa estar atento, independente da nossa faixa etária, né? A gente precisa estar atento porque é uma exceção, mas ela também acontece. Sim, e além dessa questão da
hereditariedade no câncer de mama, às vezes a pessoa, a mulher, ela pode ser a primeira da família dela. Exatamente. E não ter nenhum caso antes, esse é a parte dela. E aí poder passar para os filhos e para os netos, bisnetos. Exatamente. E é por isso que a gente precisa conhecer o nosso corpo. Porque assim, a gente, não tem ninguém na minha família que tem histórico. Tudo bem, mas aí você falou, você pode ser a primeira. E aí, como você entende? Você que não tem costume de fazer autoexame, que eu acho que a gente também vai falar sobre isso, né? Você precisa ter o hábito. É muito importante a gente também lembrar sobre autoexame, que a gente fala assim, vamos fazer autoexame em casa e faz qualquer dia do mês. Não é assim. As mulheres que menstruam, elas precisam entender que perto de menstruar, o seio fica diferente. Ele fica mais dolorido, né? Ele fica mais inchado. Então, o ideal é você fazer sempre o autoexame uma semana após a menstruação. Sempre fazer no mesmo período. Sua mama vai estar igual, vai estar desinchada, sempre fazer no mesmo período. E quem toma anticoncepcional, que não menstrua porque não ovula, né? Tem o sangramento, mas não tem ovulação, você vai escolher uma data do mês e você vai fazer sempre naquela mesma data. E aí você vai conseguir entender se tem algum caroço ali, se tem alguma coisa alterada, se seu seio está um pouco mais rígido, né? Dá pra você conseguir entender analisando o seu corpo, entendeu? É muito importante também. Sim. Eu achei interessante isso que Daniele falou sobre a questão da menstruação, porque eu lembro que até uns anos atrás a menstruação era muito um tabu. E era muito pouco falado, principalmente se você era uma criança, assim, você não sabia o que era, e aí você só chegava a saber se você ia menstruar. Antes de menstruar você não sabia, porque seus pais não falavam, irmãos, colegas não falavam, era muito precário o conhecimento sobre a menstruação. Tanto é que de uns anos pra cá a gente conseguiu, né, quebrar esse tabu sobre a menstruação e também quebrar o tabu do câncer de mama. Sim. Mas eu acho que o do câncer de mama ainda está sendo quebrado. Porque... Com certeza. Mas a menstruação também. Eu acho que ainda tem muita gente que ainda tem vergonha do quesito menstruação. É tipo assim, por exemplo, nossa vida de estudante. Às vezes a gente tem que, trocar um absorvente ou alguma coisa e a gente se sente, com vergonha de falar com o professor sobre isso. Às vezes não pode sair de sala. Sim. Então, eu acho que até hoje ainda existem esses tabus que ainda precisam ser quebrados. Sim, com certeza. A da menstruação, sem dúvidas, né? É uma coisa que até hoje tem pessoas que têm um pouco de vergonha, de receio de falar, né? Mas também do câncer de mama que você falou, tá sendo ainda quebrado, porque algumas mulheres, elas simplesmente não se previnem, elas não fazem os seus exames, porque às vezes não tem informação suficiente, né? Elas deixam de fazer o seu check-up anual. Você, mulher, precisa fazer o seu check-up anual. Não é algo que você tem que negociar, você precisa fazer, né? E uma vez por ano faz ali seu check-up. Tem gente que não faz porque simplesmente, eu não quero descobrir nenhuma doença. Mas eu tava conversando até com as meninas também que, gente, quanto mais cedo você identificar, né, um câncer de mama, mais eficácia provavelmente o tratamento vai ter, né? Vai ser menos dolorido em quesito... O tratamento vai ser menos intenso, né? Você vai conseguir tratar de forma mais tranquila e tem 95% de eficácia o tratamento. Então, se você hoje identificou alguma coisa, corre pro tratamento, né? A gente precisa entender que é uma coisa que a gente só fala uma vez no ano, que é no outubro, né? Mas precisa ser falado com mais frequência pra gente compartilhar essas informações que são extremamente necessárias. Principalmente como você falou, que não tem uma idade certa, na verdade. Sim. Tem uma idade que a mulher ela vai ficar mais propícia a ter o câncer de mama, mas não tem uma idade certa. E é importante desde pequena, se você tem uma filha mulher, uma criança, que você tenha esse diálogo aberto com ela, para ela vir te comunicar se ela sentir que tem alguma coisa de errado no corpo dela. Exatamente. Se ela vir algum caroço, e isso para qualquer tipo de coisa, seja câncer de mama, seja câncer de pele, câncer, qualquer tipo de câncer ou qualquer coisa. Deixar a comunicação aberta, porque às vezes a criança ela vai olhar aquilo ali e vai ficar com vergonha, e aí não vai falar pros pais. Exatamente. E aí os pais só vão descobrir depois de muito tempo, e aí quando talvez nem reste muito tempo para a criança, porque se ela tivesse falado antes, não que seja culpa dela, mas se ela tivesse falado antes, tivesse mais conhecimento, ela poderia ter levado a um fim diferente.
E aí eu acho muito que essas coisas, essa comunicação entre a própria família faz muita diferença. Eu acho que assim, os filhos, eles replicam o que os pais fazem, certo? Então, se você tem hoje uma mãe que ela não se cuida, ela não tem o costume de ir ao médico anualmente, ela não tem o costume de fazer um exame de rotina, ela não tem o costume de fazer o autoexame, a criança um dia ela vai crescer. E ela vai crescer não ligando, né? Não foi passado informações necessárias para ela, não foi dado o exemplo necessário e a gente precisa, as mulheres, né? Principalmente as mães, elas também precisam entender que o que a gente faz hoje reflete não só na gente, mas em outras pessoas, reflete nos nossos filhos e assim sucessivamente. Né? E eu lembro que você tinha falado que as pessoas não vão fazer exame por medo de descobrir alguma coisa. Mas aí eu fico pensando que, tipo, esse pensamento necessariamente deveria estar errado, porque não é o medo de você descobrir alguma coisa, porque o medo de você descobrir não vai mudar isso. Então, tipo, não quero descobrir alguma coisa, mas a doença ainda vai continuar existindo, só vai ficar piorando e piorando e piorando até você começar a sentir dor e aí já tá num estágio super avançado que não tem como mais reverter. Exatamente. E assim, a gente lembra assim, não sei se vocês já ouviram, alguém falando assim, eu vou no médico pra quê? Pra procurar doença? Tem gente que só vai no médico quando tá doente. Gente, o médico não é pra você ir quando você tá doente só, né? O médico também é pra você fazer seu check-up, é importante. Porque como que você só vai quando você estiver sentindo já alguma coisa, sabe? Como que você só vai quando você só tiver já com algum sintoma muito forte? Então, sentindo um sinal, vai, porque é o que ela falou, a doença ela vai continuar ali. E você precisa tratar essa doença independente, né? Sim, e como você também já tinha falado pra nós um tempo atrás, que é muito importante que a mulher ela se coloque em primeiro lugar. Que às vezes a gente deixa de fazer as nossas coisas e deixa de cuidar da própria saúde para poder cuidar dos outros, para poder cuidar de um marido, de um filho. Isso também é muito importante. Mas se você não se cuidar, não vai ter ninguém para cuidar deles. Entende? Exatamente. E assim, eu sempre falo assim, a mulher, ela tem uma força dentro dela que ela pode fazer muitas coisas. Se ela quiser derrubar um prédio hoje, querer construir do zero, sem saber fazer nada, ela vai fazer. Porque a mulher é determinada, ela tem essa eficiência. Só que a gente precisa entender que a gente ama muito, né, os nossos filhos, ama nossos pais, né, o nosso marido. A gente sempre tá ali disponível para cuidar deles, priorizar eles, mas a gente fazer isso pra gente também é um ato de amor próprio, sabe? É que nem você falou, a gente não consegue cuidar de alguém se a gente não estiver bem. E quando a gente não estiver bem, quem é que vai cuidar deles? Então a gente precisa, com certeza, estar ali consciente, não, eu tô cuidando deles esse tempo todo, mas eu preciso ter um tempo pra mim. Eu preciso ter um tempo pra fazer os meus exames, eu preciso ter um tempo pra fazer o meu check-up. Quantas mulheres não marcam o exame dos pais, né? Que são idosos, que marcam o exame dos filhos. Por que você não marca logo o seu? Marca no mesmo dia que você vai na consulta com seu pai, no mesmo dia que você vai na consulta com seu filho, que de lá você já vai pra sua. Mas não deixe, sabe? Prioriza também esse autocuidado, que é uma amostra, né, de amor próprio que você dá pra você mesmo. E além de tudo, você ainda cuida de você, cuida da sua família, né? E se tiver alguma coisa, você ainda consegue tratar com mais eficácia. Uma dúvida aqui, assim, que eu acabei de formular, assim, para fazer o exame, para identificar, começa com qual idade? Então, as pessoas, elas acham que só tem que fazer a mamografia, só tem que fazer algum exame acima de 40 anos. A mamografia você faz acima de 40 anos, certo? Mas eu anualmente faço ultrassonografia da mama sempre. Então, até eu falei assim, nossa, será que as pessoas realmente fazem isso? E no meu trabalho eu percebi que muitas mulheres e meninas, elas nunca fizeram uma ultrassom na mama. E elas esperam para fazer algum exame de imagem só quando tem 40 anos ou acima de 40 anos. Então é muito importante também ressaltar que você que tem acima de 25 anos também tem uma indicação de fazer uma ultrassom das mamas, né, anualmente. Então você que nunca fez, procure seu médico, né, seu ginecologista, para ele poder receitar, encaminhar você para você fazer um exame de imagem, uma ultrassonografia, porque você faz anualmente, quando chegar nos 40 anos você faz a sua mamografia. Sim, e eu acho muito importante também a gente prestar atenção tanto no câncer de mama quanto no câncer no útero. Sim. E essa acompanhação do médico, que Daniela falou, é muito importante, porque às vezes você só deixa mesmo quando quando o balão já tá quase estourando e aí você vai no médico. Mas a gente também, uma coisa que eu percebo,
que eu acho que é mais da convivência das pessoas que eu frequento, assim, Sim. que tem medo de fazer o exame, principalmente esses de imagem, ou os de raio-x. Tem muito coisas que mistificam esses Sim. exames. Por exemplo, eu já conheci pessoas que tinham medo de fazer exame de raio-x porque achavam que quando fizesse exame de raio-x, aí que teria câncer. Que aí teria alguma coisa por causa do raio-x da máquina. Mas eu acho também muito importante as pessoas pesquisarem mais para desmitificar e para perder esse medo de fazer um exame, porque às vezes é uma coisa simples. E principalmente as pessoas que pagam convênio, que às vezes a pessoa paga e não vai. Exatamente. E eu acho muito importante você tentar arranjar um tempo na sua agenda para você conseguir ir. E às vezes não é só nem tempo, é medo mesmo da pessoa. E tem que ser desmistificado. Você tem que ir conversar com o médico ou pesquisar também. Procure especialistas de sua confiança e que também vão te ajudar no antes e no depois. Que você possa tirar suas dúvidas também depois de fazer todos os procedimentos. E assim, não só para quem tem plano de saúde, né? O SUS, Sim. Sistema Único de Saúde, ele tá aí para poder ajudar vocês a conseguir fazer um exame também. É disponível, né? Mamografia, é disponível ultrassonografia, é disponível um preventivo. Então, não é desculpa de você não fazer uma consulta. Talvez demore um pouco mais do que se você fosse fazendo particular, sem dúvidas. Mas, marca com antecedência, se já vai fazer um ano, daqui a 3 meses, começa lá a ver se já tem agenda para agora, para você marcar com antecedência e conseguir fazer seu exame anual, que não é uma coisa negociável, você precisa fazer. Com certeza. Agora eu acho que a gente pode entrar um pouco na questão das medidas preventivas, de como a gente pode prevenir essa questão do câncer. Então, assim, quais são as medidas preventivas que podem reduzir os riscos de desenvolver o câncer de mama? Principalmente, né, reduzir o consumo de bebida alcoólica, você praticar uma atividade física, né, regular, isso é muito, muito importante. Parece uma coisa muito clichê, mas é muito importante você estar praticando uma atividade física, porque se os riscos são, o que aumenta o risco, né, são a obesidade, a questão do hormônio, né, então você precisa estar fazendo uma atividade física, reduzir a obesidade, equilibrar os seus hormônios, para você conseguir se prevenir, né, e é o que eu falei, o que você faz hoje reflete no seu futuro, né? São poucas coisas que a gente faz hoje que tem um grande impacto futuramente, com certeza. E como que o diagnóstico precoce ele vai impactar no prognóstico e também na expectativa de vida da pessoa? Gente, é o que eu falei. A pessoa que descobre de forma rápida, ela tem 95% de chance de cura. Então, o tratamento tem mais chance, né, de você voltar a ter uma vida normal, de você ser curado, você entender que aquele processo ele vai passar, você vai tratar e vai voltar à sua vida. Então, a gente precisa entender que nem você falou, desmistificar isso, né? Vão deixar de ir no médico para não encontrar doença. Você prefere o quê? Você ir hoje, conseguir, né, fazer um tratamento, ter sua vida normal, ou você descobrir, que nem ela falou, lá em um estado super avançado, que você não consiga mais tratar. É muito importante, né, para você ter um tratamento mais tranquilo. Às vezes, você recebe de uma forma mais leve também por estar em estágio inicial, então você também é muito importante você descobrir de forma rápida e tratar também de forma bem rápida. Sim, e eu acho também que as pessoas que estão ao nosso redor, elas podem ajudar justamente no ponto de vista que a gente trouxe na estante, que foi elas ajudando a marcar uma consulta, incentivando e não deixando aquela pessoa esquecer, porque às vezes ela vai estar tão ocupada com as demandas do dia a dia que ela vai deixando para depois e o depois nunca chega. Exatamente, então você aí que tem sua mãe, sua avó, já dá um toque. Você ainda não fez esse ano, já fez sua mamografia, já fez seus exames, vai fazer esse ano, eu logo perturbo. Eu falo, gente, eu sou da área da saúde, vocês precisam me ajudar. Porque a nossa família, ela precisa, né? Gente, a gente quer as pessoas bem, né, da nossa família, a gente quer pessoas próximas, a gente quer que as pessoas vivam por muitos anos, então para isso a gente precisa cuidar da pessoa que tá do nosso lado também, né? Que nem ela falou, às vezes a pessoa é meio desligada, né, tá deixando o tempo passar. Marca você o exame dela, entendeu? É muito importante isso também. Bom, pode explicar melhor qual a importância do autoexame da mamografia? Então, gente, é aquilo que eu falei, para você conhecer seu corpo, né? A mamografia, você consegue visualizar tumores ainda pequenos, né? Então, você consegue visualizar. E o autoexame, para você conhecer seu corpo, qualquer alteração, qualquer coisa diferente já é um sinal de alerta para você estar procurando um médico e avaliar. Para um tratamento de forma ágil, né? Uhum.
Então, a gente tá falando muito sobre essa questão de apoio e tudo mais. E a gente tá falando agora, tipo assim, quais são os principais apoios, tipo, psicológicos, emocionais, fundamentais, assim, pra um paciente que tá em quesito de tratamento, que descobriu e tá precisando tratar. Como é que é indicado tratar com a questão psicológica dessa pessoa? É importante, né, se a pessoa puder fazer um acompanhamento com o psicólogo, né, é importante porque, assim, gente, a gente precisa entender que é uma mudança muito brusca, né, você fica abalada, a mulher que faz o tratamento com quimioterapia, né, tem a questão dos cabelos, né, cair e tudo mais, e aquilo mexe muito com a autoestima, né, imagina você, assim, sem cabelo. A pessoa que já tem costume, tudo bem, mas a gente gosta, né, gosta de fazer uma coisa, então isso também mexe muito com a autoestima da mulher. Então, eu acho que também é muito importante, gente, a gente ter o apoio da família, sabe? Apoio dos filhos, apoio dos netos, do marido, da pessoa à sua volta, porque é uma fase que a gente precisa entender que ela é ruim, mas ela vai passar, sabe? E às vezes a mulher, ela só quer que alguém acredite que o câncer dela vai ter cura, tanto quanto ela acredita, sabe? Ela só precisa de um apoio, ela só precisa de alguém que acredite, às vezes, no momento que ela não acredita que ela vai conseguir resolver esse problema. Então, ela precisa de alguém que segure a mão dela, que acompanhe ela. Isso é muito importante. Que vá nas consultas com ela. Você quer ajudar? Vai nas consultas com ela, sabe? Você quer ajudar? Vai numa sessão de tratamento com ela. Se mostra presente, né? Não só deixa a pessoa ali. Se mostra presente. A taxa de pessoas que abandonam, né? Maridos abandonam mulheres depois de descobrir câncer, gente, é muito alta. Então, assim, parece uma coisa mínima, mas é muito importante. Então, a gente precisa, assim, ter uma cautela, né? Um cuidado maior com isso. Uhum. E também, como o Daniele falou, a taxa de homens que abandonam as suas esposas quando elas têm o câncer de mama, o câncer no ovário, é muito maior do que, por exemplo, quando um homem descobre um câncer e ele tem uma esposa, porque provavelmente essa esposa não vai abandonar ele. Ela fica cuidando. É o que ela disse, que a mulher geralmente Exatamente. cuida da família, cuida do marido, cuida dos filhos e esquece de cuidar de si mesma. Chega a ser horrorizante, gente. Você vê um câncer, não só de câncer de mama, né? O câncer no geral. A mulher que tem câncer, qualquer tipo de câncer, para um homem que tem qualquer tipo de câncer, a taxa de abandono de mulheres é de 75%. Você consegue entender? Meu Deus. Então, assim, é muito triste você passar por um momento de fragilidade difícil e ser abandonada pela pessoa ali que você confiou e escolheu estar junto, né? E aí a gente até, tipo assim, volta a falar sobre aquela questão de não querer descobrir. Porque é justamente essas coisas que acontecem. Às vezes a pessoa vai lá pra poder querer se cuidar e tudo mais, e aí descobre, e aí pra poder precoce, e aí vai tentar se curar e não sei o quê. E aí o homem acaba, tipo, abandonando, ou a família acaba abandonando, e justamente aí cria esse medo, esse receio. Nossa, essa se eu for e descobrir, o que será que vai acontecer com a minha vida, com o meu relacionamento, com minha família, meus filhos, entendeu? Gente, é o que eu falei, é um passo de amor próprio, sabe? É muito, muito importante mesmo vocês darem esse passo, e é muito importante a família acolher, né? A gente acolhe tantas pessoas, às vezes, que nem é da nossa família. Com certeza. Então é importante a gente estar acolhendo, né, alguém da nossa família que está passando por esse processo, e você acreditar, sabe? Acredite que ela vai conseguir se recuperar, que vai ter uma cura, sabe? Começar um tratamento, não, vamos lá, a gente vai começar o tratamento logo, incentivar, né? A pessoa aí, porque às vezes quer abandonar tudo, não quer fazer, mas incentiva, esteja junto, esteja presente, isso vai ser muito importante para a recuperação física e psicológica dessa mulher. E eu acho importante também a gente ressaltar que não só a pessoa que estiver com câncer é importante esse acompanhamento psicológico, também é importante para as pessoas que estão ao redor dela. Com certeza. Porque, por exemplo, um filho, imagina você tá assim na adolescência, que nem a gente, garota de 16 anos, e você descobre que sua mãe tem câncer. Isso vai ser muito É desesperador, marcante. porque também o câncer é tipo, nossa, câncer. Já bate aquele lascou, desespero. é um desespero, mas às vezes não é. Às vezes, como assim, é muito cedo. Às vezes, tipo assim, só vai tratar e tudo mais. Óbvio que vai ser um período longo, difícil, mas que vai passar. Exatamente. E assim, eu queria deixar, né, aqui para as mulheres que eu acho, gente, que é muito importante vocês estarem cuidando de vocês, não somente nesse mês de outubro, sabe? Tirem um momento do ano para vocês estarem cuidando de vocês. É muito importante vocês estarem bem pra vocês mesmos, sabe? Importante que vocês tenham uma vida longa pela frente, aproveitar seus filhos, seus netos, a sua vida. É muito importante, os hobbies que vocês têm, sabe? Aproveite esse momento, mas se cuide. Esteja atento aos sinais do seu corpo, sabe? Esteja disponível para ir ao médico, se consultar, fazer um exame. Isso é muito importante. É um passo de autocuidado. É o que a gente falou, não adianta a mulher ela querer cuidar de outra pessoa se ela mesma não tá bem. E isso é muito importante, viu?
Exato. Bom, gente, agora nós vamos encerrar o nosso podcast. Exato. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. E que levem isso pra vida de vocês, esses ensinamentos, exatamente. essas lições, tudo isso que a gente, tipo assim, conversou e que entendam, gente. É uma coisa que às vezes pode nunca ter câncer na sua vida, mas às vezes uma amiga sua pode ser que a venha a ter. E você tem que entender que vai tratar, vai melhorar, você tem que ficar sempre acompanhando ela nesse processo, mas vai dar tudo certo. E não tenham medo de ir no médico, gente, não tenham esse tabu de, eu não quero descobrir. Sempre vão e sempre fazem os check-ups. É importante. É isso, pessoal. Até a Tchau, próxima. gente. Até a próxima, tchau.